Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de quarta-feira, meio de semana, hein? 18 de janeiro de 2023. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comemora-se o dia de São Liberato, Santo Amâncio e a bem-aventurada Regina Prottmann. Estamos na segunda semana do tempo comum. Olha, janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, é o mês do Dia Mundial da Religião, do Dia Nacional do Aposentado, é o mês do carteiro. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Dia 18, a fase da lua é quarto minguante, hein? Continua a fase quarto minguante. Já se passaram 18 dias do ano, faltam 347 dias para terminar 2023. Comemoramos neste dia, na data de 18 de janeiro, o dia da manicure, dia do esteticista, dia internacional do riso, vamos sorrir, dia da universidade, dia nacional do Krav Maga, que é o combate de contato em Israel. Indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Ela é divulgada pelo Copom. Foi divulgada em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,79%. Foi divulgada agora em 10 de janeiro de 2023. Cotação do café, o preço em baixa no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. O Arábica bebida dura, R$ 905 a saca de 60 quilos. Arábica bebida Rio, R$ 865. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 640. Mercado financeiro em São Paulo, no fechamento na segunda-feira, o dólar teve alta de 0,8%, cotado a R$ 5,14. A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 1,5%, somando 109.212 pontos. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna de terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Eu transmito as manchetes do jornal porque é o único impresso periódico que circula nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes aqui no meu estado do Espírito Santo, em vários municípios. Vamos lá então, manchetes da capa de terça-feira, 17 de janeiro. Inscrições para 1.000 bolsas em faculdades. Craques do Flamengo chegam ao estado. Tem jogo do Flamengo no estado, Flamengo e Madureira, se não me engano, né? Sambão com novidade nos desfiles. Sambão do Povo em Vitória. Aposentadorias perdem até 40% do poder de compra em 10 anos. A inflação de produtos e serviços acima da média, que corrige os benefícios do INSS, reduz a capacidade de consumo dos idosos. Hoje, 70% dos aposentados do país sobrevivem com um salário mínimo. Jovem cai em cachoeira quando fazia selfie e desaparece. Rogério Soares caiu das pedras da Cachoeira da Fumaça em Conceição do Castelo, a uma altura de 10 metros. O outro banhista foi salvo. É uma legenda de fotografia. Doutor João responde agora. Comandados pelo coração, os vasos sanguíneos irrigam a existência da vida. Coluna Pop.zap, Rafa Kallmann e José Loreto confirmam o fim de namoro que começou em agosto do ano passado. Governo confirma aumento de 14% no piso salarial do magistério.
6 mortos na BR-101. Cilindro de gás do carro agravou o acidente, diz inspetor da Polícia Rodoviária. Donos de 85 mil veículos livres de pagar IPVA, motos, ônibus e carros fabricados em 2007 na lista de isentos do tributo. Falecimento de pessoa famosa, olha, internacional. A atriz Gina Lollobrigida, que fez sucesso no cinema na década de 1950, morreu aos 95 anos de idade. Antes do falecimento, ela passou por internação em Roma, capital da Itália. A informação foi publicada pela agência italiana ANSA, na segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Futebol, Verdão mais forte do que nunca. Palmeiras goleia e segue as quartas de final da Copinha. Olha, o Palmeiras venceu o Mirassol por 4-0 na segunda-feira, no estádio Anísio Haddad, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols das crias da academia foram anotados por Kevin, Juan Ribeiro e Vitinho, além de um contra. O adversário do time palestrino nas quartas do torneio será o Floresta do Ceará, que eliminou o Atlético Paranaense no mesmo dia. De acordo com a tabela da Federação Paulista de Futebol, o jogo válido pela próxima fase da competição será realizado entre esta quarta e a quinta-feira, dias 18 e 19. O time comandado por Paulo Vitor Gomes tem 100% de aproveitamento na Copinha. Desde o início do campeonato, o Verdão venceu as 6 partidas que disputou, com 21 gols marcados e apenas 2 sofridos. Olha aí o Verdão, mais forte do que nunca. O artilheiro da equipe no torneio é o atacante Juan Ribeiro, com 6 tentos. O clube esmeraldino chegou à 12ª vitória consecutiva pela Copinha, sendo 6 em 2022 e 6 na atual edição, aumentando o recorde de resultados positivos em sequência na sua história na competição. Os palmeirenses buscam o bicampeonato após terem conquistado o título de forma inédita e invicta no ano passado, culminando a campanha vitoriosa com uma goleada de 4-0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue já sabe, né? Eu só compro produtos para o meu lar depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Aí, quando eu encontro o preço mais módico, eu adquiro o produto e, de posse do meu cupom fiscal, passo para vocês onde foi. Perdão. Eu comprei, olha, na segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, lâmpada LED Kian Classic 9 watts, branca fria, que equivale a 60 watts da incandescente, R$ 6,95, foi o menor preço que eu encontrei, em Colatina, no supermercado Três Irmãos, na rua de Walter Ribeiro Soares, no centro da cidade. No mesmo local, comprei queijo cheddar Celita o quilo, R$ 22,96. Há tempos não via o queijo cheddar, que eu gosto muito, né? Olha, no supermercado Três Irmãos tem desconto de 4% nos pagamentos à vista, ok? Sim, eu comprei também agora em outro local, no Amigão Embalagens, mistura láctea, leite condensado, moça e Italac, 395 gramas por R$ 2,99 a unidade, a caixinha. Tá vendo? Aqui você sabe onde tem o preço menor. Agora vamos falar desse caso rumoroso que está se passando no Brasil, o caso da Lojas Americanas. Vamos ver o que está acontecendo com essa empresa, gente.
Liminar suspende bloqueio de bens das Americanas e dia de pagamento de dívidas estimada e adia pagamento de dívidas estimadas em 40 bilhões. Minha nossa, hein? O juiz Paulo Assed Stefan, titular da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, concedeu tutela cautelar antecedente pedida pelo grupo Americanas. A decisão suspende toda e qualquer possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adia a obrigação da companhia de pagar suas dívidas até que um provável pedido de recuperação judicial seja feito à Justiça. Em seu pedido de tutela, a Americana afirma que a descoberta do rombo contábil de 20 bilhões de reais referente a exercícios anteriores, incluindo o ano de 2022, anunciado na quarta-feira num fato relevante, pode acarretar no vencimento imediato de dívidas em montante aproximado de 40 bilhões de reais. A empresa diz que praticamente todos os contratos financeiros possuem cláusula de vencimento antecipado, que justifica o risco de insolvência. Segundo afirma, as instituições financeiras podem se apropriar de valores existentes em contas correntes e de investimentos de forma administrativa em razão das cláusulas contratuais para compensação de seu crédito, inviabilizando o exercício da atividade empresarial. Alguns credores já estariam promovendo notificação da companhia para declarar o vencimento antecipado das obrigações com constrição de recursos em montante superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais, como já feito pelo banco BTG Pactual. Ante a instantaneidade dos efeitos deletérios desta situação fática, na medida em que o fato relevante foi apresentado em mercado em 11 de janeiro de 2023 e as constrições já estão sendo efetivadas na data de hoje, 13 de janeiro de 2023, é plenamente justificável o deferimento da medida com vistas a evitar o exaurimento de todos os ativos da companhia por credores altamente qualificados em detrimento dos demais credores e principalmente da própria manutenção da atividade econômica, escreveu o juiz Paulo Assed Stefan na decisão. O magistrado nomeou como administradores judiciais para funcionar já durante o período de cautela a empresa Preserva-Ação, na pessoa de seu sócio administrador Bruno Rezende, e o escritório de advocacias Weiter. A administração judicial deverá apresentar no prazo de 30 dias corridos relatório circunstanciado e pormenorizado das atividades do grupo, as providências que estão sendo implementadas pelo Comitê Independente do Grupo Americanas, mas não se limitando a estas, a fim de franquear aos credores e demais interessados o acesso às informações. O juiz fixou prazo improrrogável de 30 dias corridos para que a empresa apresente o pedido de recuperação judicial sob pena de perda imediata da eficácia da medida cautelar deferida. Aí então, notícias sobre problema sério com as lojas americanas, né? Liminar suspende o bloqueio de bens da Americana e adia pagamento de dívidas estimadas em 40 bilhões de reais. Jogos do Campeonato Carioca. É você que gosta do Campeonato Carioca. Quarta-feira, dia 18, às 21h45, tem Madureira e Flamengo. Quinta-feira, dia 19 de janeiro, olha, às 19h30, tem Volta Redonda e Botafogo. Tem mais aqui? Quinta também, às 21h30,
Audax do Rio de Janeiro e Vasco da Gama. Tem mais ainda, vamos falar do sábado. Sábado, dia 21, Flamengo e Nova Iguaçu. E no domingo, dia 22 de janeiro, Madureira e Fluminense. São alguns jogos do Campeonato Carioca. Para você ficar sabendo da tabela aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue já sabe que eu procuro fazer pesquisa antes de adquirir os produtos para meu lar, minha residência. Quando eu encontro o preço menor, eu compro e falo para vocês onde foi que eu comprei. Cimento, o saco, comprei por R$ 39,00 à vista. Massa corrida, 20 quilos, R$ 29,00. Saco de areia média, R$ 8,00. Comprei na Primavera Material de Construção, que fica na rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Aqui você sabe das informações. Vamos agora falar de loteria de números, porque a Mega Sena está acumulada e o prêmio de quarta-feira é de 42 milhões. O concurso 2555 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 14, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 03, 20, 45, 52, 53 e 58. O próximo concurso é o 2556, que acontece nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. A estimativa de prêmio é de 42 milhões de reais. E já existe um acumulado superior a 33 milhões e 722 mil reais. Quem fez 5 números terá direito a mais de 65 mil. Quem fez 4 números receberá R$ 1.179. A arrecadação desse teste somou mais de 65 milhões e 819 mil reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de quarta-feira nas lotéricas ou então no site da Caixa. Inflação argentina em mais de 90%. Minha nossa, hein? Olha aí, enquanto a nossa inflação no Brasil, que vem da era do presidente Jair Bolsonaro, está em 5 e pouco mais de 5%. Na Argentina, 90% em 12 meses. O mesmo meio de comunicação que deu a notícia aí sobre o falecimento de Teresa Barroso informou sobre essa inflação alta na Argentina. O custo de vida na Argentina aproxima-se de 100%, baseando-se nos dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o órgão semelhante ao IBGE brasileiro. O aumento dos preços anual atingiu 95% em dezembro. É a inflação mais alta dos argentinos desde o mês de outubro de 1991, quando o índice registrou mais de 100%. Meu Deus do céu, não é fácil, hein? Brasileiros curtem férias em janeiro. Olha, em janeiro há muitos brasileiros de férias. Em algumas repartições públicas há poucos servidores. E até nos estabelecimentos privados o período é de menos movimento. Há locais em que foi afixado aviso informando que as atividades normais só retornarão em fevereiro. Tem empresas que fazem nesse período o balanço geral. Tinha tempo que eu não ouvia falar sobre essa questão do balanço das empresas, né? Mas tem empresas que fazem o balanço geral, aí fecham por um período, né? Agora um mês, será? Não sei, mas tem umas empresas que vão fechar por um mês. Aproveitando o recesso das atividades escolares, existem famílias que preferem passar o mês de férias nos balneários capixabas. Nas igrejas também há casos de férias. O pároco colatinense, por exemplo, né? Padre Valdeci Romão, está de férias.
É um costume dos trabalhadores tirarem férias nesse período, né? Eu também gosto desse período, que é um período de calor, de passeios, as escolas estão em recesso. Então, é importante. Vamos lá agora falar para vocês sobre, já que eu falei sobre o padre aqui, vamos falar sobre missas? Tem missas na principal paróquia de Colatina, paróquia Sagrado Coração de Jesus, paróquia central. Na quarta-feira, dia 18, 19 horas, também missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Vamos ver na quinta. Quinta-feira, também missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. É importante a gente falar porque os católicos, né, gostam de saber esses dados. Agora eu quero falar para você que quer participar de concurso. Tem concurso da Marinha no fim deste mês, hein? Oportunidade de entrar nas Forças Armadas. É o concurso de admissão às escolas de aprendizes marinheiros 2023 para o cargo de marinheiro. Há 671 vagas. As inscrições serão no período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023 pela internet. A prova será aplicada no dia 2 de abril. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, prestará um compromisso de honra, no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos nacionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço e compreendem essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra e integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. É um juramento, né? Eu sou militar da reserva e sei disso, eu fiz o juramento, né? Inflação brasileira com Bolsonaro foi menor do que a dos Estados Unidos. Olha, o endereço eletrônico Revista Oeste publicou recentemente que dados do IBGE mostram a inflação do Brasil em 2022 menor que nos Estados Unidos e na maior parte da zona do euro, como a Alemanha, por exemplo. O feito é inédito. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, fechou o ano passado em 5,8%. Nos Estados Unidos, a inflação foi de 6,5%. Na zona do euro, apenas Espanha teve uma inflação menor que a brasileira em 2022, 5,6%, quase o mesmo índice. Na Alemanha, o índice inflacionário foi de 9,6%, 65% maior que o do Brasil na era Bolsonaro, ano 2022. Na Áustria, 10,5%, Bélgica, 10,2% e Holanda, 11%. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob orientação do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, aplicou medidas para amenizar o custo de vida, como a redução dos impostos sobre o preço de combustíveis. E o Banco Central recebeu autonomia no mandato de Bolsonaro e fez os ajustes necessários. Vagas de emprego, olha, na última vez que eu fui observar no painel do Cine, Agência do Sistema Nacional de Emprego de Colatina, havia 29 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Inclusive 10 vagas para movimentador de mercadorias e 5 para motorista de caminhão. A repartição pública intermedia a contratação, fazendo a ponte entre os desocupados e as firmas que necessitam do profissional. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Amigos e amigas, é hora de refletir, de pensar
aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos a algumas reflexões? Refletir e pensar com serenidade é preciso. Vamos falar da propaganda enganosa para distintos grupos sociais. Vejam bem, feministas com a provocação: mulherada, você é empoderada, pode ser o que quiser. Fazem uma publicidade e apologia enganosa, na minha opinião. Hoje vemos mulheres se embriagando tanto ou mais que os homens e, consequentemente, estragando seu corpo e sua mente. Elas não são tudo isso que apregoam por aí as mídias tomadas pelo ativismo cultural, libertário, anarquista. Ninguém pode tudo. Ninguém é super mulher. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. A fêmea, gente, tem um corpo até fisicamente mais frágil que o do homem. Mas a propaganda esquerdofrênica tomou conta do mundo ocidental. E mesmo os políticos e agentes públicos mais conservadores têm medo de contestá-la e se acovardam ou se acomodam, acatando tudo que é imposto por uma mídia terrível e massacradora. Não é fácil enfrentar essa mídia. Aí muitos vão se acomodando, vão aceitando tudo. Infelizmente. E aí, o que era inimaginável tempos atrás está se tornando cada vez mais normal. Vemos mulheres se embriagando, conduzindo veículos automotores bêbadas, caminhando bamboleantes e deixando sapatos pelo meio do caminho, matando maridos, vociferando pelas ruas na madrugada, se drogando, dormindo nas calçadas para tomar, injetar, cheirar ou fumar entorpecentes, se entregar aos prazeres carnais. E ameaçando o homem por qualquer coisa. Tem assédio de tudo agora. Assédio moral, assédio carnal, assédio mental, psicológico, assédio conjuntural, estrutural, e sabe-se lá até onde isso vai chegar. O negócio é ir dando direitos e mais direitos à mulher. Virou moda. A compleição, vejam bem, vamos analisar lucidamente a compleição e conformação física de um ser feito para dar à luz outro ser, não comporta por muito tempo toda essa loucura, essa vida desregrada. Percebe-se a triste sina do indiferentismo religioso, a liberação total dos costumes, que se torna uma libertinagem, a falta de decência, de aparência, a fêmea querendo ser macho, o macho querendo ser fêmea, enfim, é mesmo uma libertinagem avassaladora. Alguns acadêmicos de Araque, sentenciadores de Araque também, mas que acabam impondo suas vontades, legisladores, políticos sem Deus, inventaram até um tal de pavor estrutural da pessoa de bem ao homolascivo, homoafetivo, homossexual. Colocaram esse ser que opta por um prazer sexual desordenado no pedestal, gente.
É incrível. E a imunidade sanitária dele se esvai a partir da promiscuidade proporcionada pela apologia midiática. Pensem nisso. Aqui é um equilíbrio que nós estamos passando. Nós sabemos perfeitamente que isso não vai chegar a um bom termo. O fim pode ser trágico, como já o foi para muitos. É triste, mas é isso que acontece cada vez mais. Liberação total de costumes e mesmo de atos insanos, principalmente para mulheres incautas, homoafetivos, afrodescendentes, adúlteros, adolescentes. Notadamente, os protagonistas são da esquerda política, ou seja, é o que tem 100% de perdão, mesmo estando no caminho torto. Há personagens que inventam agressões, praticam a cristofobia, invadem templos, matam, corrompem. Esses são os protegidos de um arcabouço normativo engendrado talvez para dar uma boquinha a muitos agentes públicos em repartições e mais repartições governamentais, que vão sendo criadas a todo instante a fim de sugar o dinheiro do contribuinte tupiniquim. Esse Brasil nosso não vai sair do lugar, não, desse jeito. Deve haver também outros fins confessáveis e inconfessáveis nessas elucubrações magistrais das mentes prodigiosas do mal e da hipocrisia e disfarçatez. O que chama a atenção é que não há quem pare esses impositores de suas vontades mundanas. Ao contrário, isso só vai crescendo. É mesmo o caminho da perdição social, político, religiosa. Seria uma nova Sodoma? Este episódio da Bíblia é fichinha diante do quadro atual que se nos apresenta. É picardia, hein? O que se vê na conjuntura atual. Começando pelos ditos do primeiro mundo. O primeiro mundo está se acabando, se destruindo nos seus valores morais. Por isso eu clamo, se assim me for permitido, eu clamo. Posso fazer esse clamor? Amigos, irmãos, voltem-se para Deus enquanto é tempo. Não sejam insensatos. Tenham lucidez, clarividência. Daqui a pouco esse corpo perecível, esse físico com prazo de validade estabelecido e essa mente voluptuosa e criadora de prazeres infinitos estarão se extinguindo. Todos. Todos e todas. Que bobagem, né? Homens e mulheres homoafetivos, homoafetivas, afrodescendentes, afrodescendentas também, esquerdofrênicos e esquerdofrênicas, como querem os politicamente corretos, todos são criaturas frágeis, pecadoras, imperfeitas nessa passagem terrena. Convençam-se disso já. Não esperem a hora do falecimento, pois pode ser tarde demais. Reflexão, dilema sobre algo que acontece, está pairando no ar. A besta. Será que estamos na iminência de receber a tal besta do Apocalipse no Brasil?
a besta do Apocalipse já está no Brasil, junto com todos os seus demônios? Pois não é que a balbúrdia, a ativista política esquerdofrênica intolerante, se instalou de novo na terra dos tupiniquins? Estão soltando foguetes e comemorando os nécios, os odientos, corruptos, ladrões, reiterados, inconsequentes, os nababos espertos e as nababas espertas, como querem os politicamente corretos, né? Tudo agora tem que colocar o feminino também, né? Então, os nababos e as nababas, os acadêmicos e religiosos de Araque, os mamadores e as mamadoras das tetas do governo. E tem malfeitor e malfeitora, como pregam os politicamente corretos, até saindo das prisões. Sei lá, mas parece mesmo o fim dos tempos seculares, com esse vale tudo político, jurídico, social. Tempos difíceis, hein? Difíceis até mesmo de fazer uma reflexão. Mas nós somos duros na queda. E vamos falar, inclusive, sobre a mão forte de Deus agora. Você já sentiu a mão forte de Deus em sua vida? Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu as cidades, é quando ele não pode deixar o mal crescer infinitamente, indefinidamente. O castigo é quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na Terra isso pode acontecer. Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Aí é um vale tudo. Então, é preciso, às vezes, de contenção. O Vesúvio, vulcão, soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 d.C., também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta. Ela nos parece interessante. Até quando o braço da justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isso porque há ofensas terríveis a Deus, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero e destruição da família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Sobre liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus. Ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Jesus já disse que o demônio vem para inaugurar a fase do roubo, da morte, da destruição. E já inaugurou essa fase. Desde que o anjo mau passou a agir, querendo também ser Deus. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? É uma decisão individual de cada ser humano. Por isso todos serão julgados. Cada um tem a responsabilidade de escolher o bem, e quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano, pois ele é pai, mas não paternalista, ou seja, corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões,
quando a criança quebra as coisas, e assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Sobre ainda esse assunto, o mal, vamos falar a respeito de acidentes que acontecem. Nós todos pertencemos a Deus e seja feita a sua vontade. Deus não quer que um acidente ou mal aconteça com nenhum de seus filhos adotivos, mas Ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas, pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Ainda nessa reflexão, temos aqui sobre amores. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores: ao amor ágape, filos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O filos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal, unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade, o amor de Deus pelo ser humano, o ágape. Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Essas reflexões são do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vendo o seu programa Pergunte e Responderemos, eu captei essas reflexões para passar para todos vocês, meus amigos e amigas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa: vinde, Senhor Jesus, um dia Jesus voltará. A segunda e derradeira vinda de Jesus. Todos serão julgados, a humanidade inteira, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse juízo final. É o fim da história que está previsto, a parousia. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Glória, nossos corpos glorificados. Glória para quem se reconciliar com Deus, nessa passagem efêmera aqui pela terra. É a nossa chance de obter o novo Éden, a vida eterna com Deus, e não a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco.